Fillers que nem parecem fillers. Em troca de uma adaptação e o recebimento da maior publicidade que o mangá pode receber, sendo transmitido nas telinhas e telonas do mundo, os mangakas ficam à mercê de um estúdio que se bobear. Ah, você ficou doente, teve um imprevisto, teve que entrar em ato? Toma um episódio de racha de carro na sua obra sobre alienígena que cai na porrada. Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Eu não gosto de filler, porém eu acredito que esses estúdios podem fazer coisas muito legais quando querem, mas na maioria das vezes eles não querem muito não. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os raros casos onde a Toei conseguiu entregar bons fillers em One Piece. Os melhores fillers, pelo menos pra mim, são aqueles curtos, que tem pessoas e localizações fillers com enredos bem firmados nesse universo, e que ao mesmo tempo não façam grandes interferências na história principal. Não, calma, irmão, não é assim. E de preferência que aconteçam entre cenas canônicas, curto como eu disse. E se não for em um local criado do zero, é melhor ainda. Eu não gosto daqueles que duram 10 episódios em um local criado desmazeladamente com uma desculpa esfarrapada pro protagonista tá lá, como o cair do céu justamente ali. Muitos acham estranho quando eu digo que não gosto do arco filler G8, mas pra mim, ele tem tudo de ruim que o filler pode ter. Eu acho ele até muito superestimado, isso sim. Acho que gosto muito de um arco filler que tem o tamanho de um anime curto por conta de uma única piada. O personagem filler mais interessante não é lá grandes coisas, não tiveram um mínimo de estima com a base G8, que é uma das bases com melhor defesa da marinha, só que ela não serve pra nada. E parece descolada desse mundo, e realmente é porque é um filler. Mas não era tão difícil imergir essa base na história de forma satisfatória. Era só inventar uma desculpinha que a base era bem protegida porque era uma base que fiscalizava os movimentos de Jaya, uma ilha de lazer dos piratas. Assim como deram uma desculpinha dessa lá pro arco filler Marinha Supernova depois do time skip. Mas não, é só um lugar bem protegido porque os personagens precisavam ficar bastante tempo ali pra Toei, aparentemente que passava fome na época, não entrar em ato. Em uma época em que os fillers eram bem mais comuns e menos questionados pelos fãs também. E um bom exemplo de filler é o primeiro filler de One Piece, o episódio 50, chamado de Duelo à Luz do Dia. Ai. Porque uma das grandes razões desse ser um dos melhores fillers é que ele foi feito usando ideias que o Oda teve, que infelizmente ele teve que cortar do mangá. O episódio já começa mostrando que o Derry Masterson é um ex-fuzileiro naval que se alistou ali na mesma época que o Smoker. E o mesmo diz que o Derry seria um dos maiorais da marinha se ele não tivesse saído pra cuidar da filha dele, virando ali um caçador de recompensas que caça uns peba com a recompensa baixa só pra viver. E em 5 minutos de tela, ele já teve mais desenvolvimento e foi melhor que todos os atiradores, caçadores de recompensa e pais de One Piece. E a disputa dele com o Soap começa quando o Soap tá fazendo as compras dele suave, até que ele encontra o óculos exclusivo, que é uma das marcas registradas quando o design dele era interessante e marcante, pelo menos. Mas ele percebe que a grana acabou e quando ele vai buscar mais na mochila, aparece uma mina e compra os óculos pro pai dela, que é o Derry Masterson. O Soap obviamente fica boladíssimo e tenta fazer a cabeça dela ali pra conseguir o óculos. Ele diz que foi o responsável por comer o Arlong com farinha e que tem uma recompensa de 30 bilhões de beris. A menina que não é trouxa fala isso pro pai dela, que é caçador de recompensa, que fecha a piada do primeiro cartaz de recompensa do Luffy com chave de ouro. Era mentira! Caiu na minha brincadeira! Olha só, que engraçado! É você aqui. Rapaz, você para de brincadeira, rapaz. Essas coisas tá me deixando nervoso. E propõe um duelo pelo óculos, dá uma arma pro Soap e mostra que tá mais maquinado que o CJ depois de muito R1, R2, L1, R2, esquerda, baixo, direita, cima, baixo, baixo, baixo. O Soap tenta fugir do duelo, mas o Derry, ao ouvir o nome de Usopp, nos revela o seu passado com o Yasopp. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Falando ali que foi derrotado por ele em um duelo. O Yasopp que mudou a filosofia de vida do Masterson, o fazendo ver que ele tinha algo valioso a perder além da sua própria vida, fazendo abandonar tudo pra não deixar sua filha órfã. E o Yasopp faz isso falando que de pai ruim já basta um. Significa duas coisas. 7 meses sem ver o moleque, 7 meses sem ver o moleque, se foda meu filho, vou apostar na bet eu... E cara, que filler bom. Mas é bom mesmo. E no final o Soap pede outro duelo com o Masterson e ele propõe algo diferente, que o Soap deve acertar um catavento com a baladeira dele. E depois de 50 anos de enrolação, sério, essa parte é sacanagem. Ele erra e o Derry acidentalmente dá 67 disparos a queima-rosca. Só que não, geral pensa que ele errou, mas o Derry revela que não, ele não só acertou como acertou a coroa da figura do catavento. Eles passam a se respeitar mutuamente e assim a garota dá o óculos para o Soap e fala, falou aí meu irmão, pangua não. É um memezinho da personagem, ser fofo e falar igual um pai de família com 10 anos de carteira assinada enchendo o saco de farinha em Botafogo. Vai tomar no cu, seu Armando! E o pai a repreende sutilmente e parte dali sendo em meia hora mais pai pro Soap que o Yasopp em 20 anos. Fazendo jus ao nome e alcunha do personagem, né? Pai, o pai. O próximo episódio após esse também é filler, só que aí o Oda já descansou, né? Pô, até o filler o cara vai ter que fazer agora. Por isso que o episódio é meio paia. Daí tem os fillers de Alabasta, que são curtinhos, porém tem o Ace de túnica. E quem viu o último vídeo sabe a regrinha. Ao invés do Ace vazar após uma cena impactante de ação, o anime
anime ficou cozinhando o Ace por uma penca de episódio. No mangá ele é bem mais marcante por ter uma coletânea de bons momentos condensados e não ficando um tempão com a galera só pra participar com importância do último filler dessa sequência. Mas tem sim fillers bons dentre esses. O filler dos Piratas do Deserto, Homens que Vivem na Liberdade, episódio 98. Além de ser bom, o Ace também é escanteado e fica F1 lá com uma iguana desértica o episódio todo. Ou seja, nem é tão incoerente assim. Poderia facilmente ter acontecido, tirando o Ace da história. Nesse filler, os personagens acabaram acidentalmente se separando a caminho de Yuba. E com sede, o Luffy toma água de um cacto e com substâncias alucinógenas do cacto e a insolação, o Luffy fica lelé da cuca. Até que no meio dessa bagunça eles ouvem um som estranho, ficando cada vez mais evidente, vindo de trás das gigantes dunas do deserto. Até que surge um navio pirata em uma cena bem daorinha. Vivi e Nami já foram capturadas por esses piratas do deserto. Luffy na sua entrada triunfal quebra o mastro do navio e começa a bater um papo com Barbarossa, capitão dos piratas das areias Barbar, como se nenhum dano ao patrimônio alheio tivesse ocorrido. E o episódio gira em torno do Luffy indo atrás de madeira para o conserto do mastro. Tem conceitos e ligações bem interessantes, que são os trenós de areia movidos ao vento e a Rasa, que participa do principal drama do episódio. Mas antes disso, temos os genéricos bandidos do deserto. A maior rivalidade criminosa aos piratas do mundo de One Piece, não importando se os piratas são convencionais ou não. Mas isso não importa, afinal apareceu um besouro rola-bosta gigante, Ismago, o chefe dos bandidos e o capitão dos piratas com um tolete de fezes, fazendo os bandidos vazarem logo em seguida. Pepsi Cola. Voltando pro que importa, ao chegarem no antigo oásis, agora submergido em areia, a Rasa, que aparenta ter ressentimentos em relação a Vivi, começa a falar e vemos o flashback triste, onde elas se conheceram e o rei disse que se desse merda ele iria ajudar. Isso quando elas eram crianças. E a Rasa ficou esperando ajuda, mesmo quando todos decidiram partir por conta da cidade estar se tornando inabitável. E a Vivi primeiramente tenta falar que o pai dela não veio resolver as merdas porque deu merda no país todo. Mas depois ela só pediu perdão. Esse momento é bem bonito, até visualmente. E elas se despedem. Não é um dos melhores, mas tem seu drama simples, porém bem feito ali. E depois tem uns fillers paias. O Ace tem sua despedida em um semi-filler simplesmente ridículo. Primeiramente, quem é você? Nem te conheço, nem sei quem é você. Mas aí temos o último filler dessa leva, que é no episódio 102. Ruínas e caminhos separados, Vivi, seus amigos e os pormenores do país. Simplesmente meu filler favorito de One Piece. Ele começa repetindo a piada do Luffy insolado, só que aqui é bem melhor. O Luffy alucinado vê o Crocodile no Zoro, que foi um erro de roteiro, já que o Luffy nesse ponto nunca tinha visto a aparência do Crocodile. Mas acreditem, o roteirista desse filler tem saldo positivo o suficiente pra relevarmos esse errinho. Esse é um dos episódios mais engraçados de todos. Toda hora algo acontece. O Luffy e o Zoro começam a tretar por causa da insolação, o Chopper desmaiado se escalda com a areia quente e desperta, o Luffy volta a si e eles partem em busca do restante do bando. O Zoro manda um papo ali bem legal pro Chopper sobre suas diferenças e sobre o trabalho em equipe só começar a funcionar quando todos arriscam suas vidas pra conseguir o que querem e esfregarem isso na cara dos seus companheiros e exigirem o mesmo deles. Até aí tudo bem, até que o Luffy vê uma sombra e faz isso. O Chopper desmaia de novo, o Luffy ri, o Zoro fica putaço e quando vai sentar cai numa ruína e encontra um Poneglyph. E aqui vem um ponto interessante, em um vídeo antigo eu já falei que esse filler é do tipo que eu gosto, que nem parece ser filler. E eu acho esse vídeo bem divertido aí pra quem quiser ver, tá no card, mas não precisa clicar agora não. Eu vou colocar ele no final do vídeo pra você. Mas aproveita aí pra deixar o gostei, né, se você estiver curtindo o vídeo. Eu também mencionei nesse vídeo que era absurdo ter uma pedra dessas nesse local, mas eu mudei um pouco minha opinião sobre isso. Não é de agora que Alabasta é um país importante na obra, mas nos últimos tempos vem sendo revelado que ele é bem mais importante do que pensávamos. E que essas pedras não são tão importantes assim. Tipo, não me entenda errado, é muito importante. Mas pô, tem informações? Tem, mas também tem uns pedidos de desculpa, umas DR pode ter também. A gente pode só imaginar que esse do filler seja só uma reclamação da antiga rainha Nefertari Lily, reclamando que o antigo vendedor de cobre quis vender cobre de baixa qualidade e tratou mal o servo dela. E cara, você pode até achar essa pedra tá aí ruim, como eu achava. Porém, ela tem uma utilidade, simplesmente essa piada. Não preciso dizer muito, né? O Luffy desce, o Zoro pergunta se ele deixou o Chopper sozinho. O Luffy fala que não e fala que ele já tá caindo também. A outra parte do grupo começa devagar lá e a Vivi fica preocupada se poderia contar com a ajuda do restante do bando que se perdeu, até que o Usopp levanta motivado e fala que nada o fará ajoelhar. Volta para o outro núcleo de personagens e o Luffy lidera a fuga do buraco. Mas ele tenta de novo.
Daí ele despiroca de vez e quebra tudo até o apoio que eles deveriam usar pra sair dali. Mas ele tem outra ideia, e a executa mesmo com o Zoro e o Chopper não sendo a favor. A animação fica muito boa do nada de novo, desnecessariamente, e acontece essa cena. E depois de muito andar, eles se reencontram com o restante do bando e encerra o trama ali sobre confiança do episódio. O enredo desse episódio é tão bom que eu acho até estranho isso ser um filler. E tem um humor físico, que eu amo. Tem uns fillers pós-Alabasta que são bem interessantes também. O 131 dá um desenvolvimento inexistente no mangá, na relação da Robin com o bando ali, inicialmente, né, principalmente com o Chopper, que conta sobre o seu passado pra ela. Esse é o início de uma série de 5 fillers que dão destaque pra cada membro da tripulação, é legalzinho. E os melhores são esse primeiro e o último que conta um pouco do passado do Zoro. Aparece o Yosaki, o Johnny. É um fanservice muito bem feito, sabe? Não é canônico, porém poderia muito bem ser. E a partir disso, os caras perdeu a mão e começou a fazer arco filler com ilhas fillers cagando pra imersão. São só uns lugares absurdos e pior que isso, só quando eles param de contar a história principal, pra um episódio de humor, virando outra parada completamente broxante do mais absoluto nada no meio de uma luta importante. Ou fazendo recapitulação, umas rerun na cara dura, sabe? Falam que é nóis, só pelas de 100, sei muito bem que sempre... Tem uns fillers individuais ou outros depois, mas os meus favoritos e acho que melhores são esses que eu falei mesmo. Me diz aí se faltou falar de algum filler bom, seja ele individual, como eu curto, ou um arco mais longo, que eu particularmente detesto, mas alguém aí pode gostar. Comentem aí. Obrigado por assistirem, obrigado membros. Antônio Lucena, Nerd Coelho, Marozan, Vinícius R. Faria, Organ Cata Preta, Douglas Páscoa, Ruiçu Oficial e Otto Wilson. Muito obrigado por todos assistirem até aqui. Até logo e se cuidem.